o professor Paulo Cassiano. Estamos iniciando aqui, retornando aqui, né, as lives que a gente fazia toda segunda-feira. A gente ficou uma segunda-feira aí sem fazer. Eu falei para vocês que a gente estava num processo aí de mudança, né? A gente mudou de residência, graças a Deus, mas foi uma batalha muito grande. Vocês acompanharam aí, né? Então a gente, graças a Deus, conseguiu, né, fazer a saída daquela casa lá que tinha problemas. A gente está numa casa bem melhor, bem mais estruturada, e as coisas agora vão se ajustar. A gente ainda não está assim totalmente adaptado, né? Porque a gente passou mais de 10 anos naquela casa lá, então a gente está ainda meio atordoado, agitado, com toda a correria, né? Porque mudança, vocês sabem, perde objeto, a gente perde muita coisa, perde documento, tem coisa que você não sabe digitar, e aí muita coisa ainda. Eu ainda estou um pouco perdido ainda não me centrei com relação a tudo que aconteceu, e ainda estamos ainda com as energias de influências da raiz casa, né? Mas essas coisas estão se ajustando e tudo vai melhorar. Então eu agradeço muito a vocês do grupo aqui do canal, né? Muitas pessoas ajudaram o canal, muitas pessoas nos ajudaram fazendo doações voluntárias. Essas doações foram muito importantes, nos ajudaram muito, né, nesses momentos difíceis que a gente enfrentou aí, e ainda está nos ajudando, né? Porque a gente não terminou ainda o processo, mas eu agradeço muito o apoio que vocês têm dado ao canal, o apoio que vocês dão diretamente a mim, ao canal, né? Porque sem esses apoios a gente não tinha como estar aqui. Tá? Então, muito obrigado, gratidão a todos vocês, e a gente veio para cá, inclusive foi interessante. Uma boa noite a todos. Hoje nós temos uma live que é a segunda etapa, né, a segunda parte daquela live da transição planetária, que eu vou explicar as 3 partes, né? A primeira parte que foi a guerra espiritual, a segunda parte agora é a parte da redenção da humanidade, e a terceira parte é o fim da transição, né, e as mudanças planetárias, né, as mudanças que vão acontecer, geobiológicas, que estão previstas e que também poderão acontecer, tá? Então é isso. Então a gente agradece muito o apoio de vocês, continuem nos ajudando, fazendo as doações voluntárias, com qualquer valor você nos ajuda, isso é muito importante. E a gente vai começar a nossa live, e também a gente vai fazer umas atualizações do que está acontecendo. Vocês lembram muito bem que eu falei em lives anteriores o que viria a acontecer com relação à Rússia, à Ucrânia, lembra que eu falei para vocês? Com relação à China, Taiwan, que eu falei para vocês, com relação a todo um planejamento. Existe um planejamento, né? Um plano que foi elaborado pela Aliança Planetária, que muita gente critica, acha que não existe, mas existe uma aliança de países, uma aliança militar, né, para salvar o planeta, né? Essa aliança eles chamam nos projetos de redenção, e na execução da inteligência eles chamam de Q, né? Q. Então o Q, né, como em inglês, a pronúncia significa então inteligência, uma inteligência militar, que é multidimensional, porque ela tem uma assistência de inteligências alienígenas que fazem parte da Federação Galáctica, que não podem intervir no karma coletivo, mas que de alguma forma orientam. Eles usam tecnologias Login Class, eles viajam no tempo, eles conseguem saber antecipadamente as ações criminosas, né, dos grupos organizados de elite e trevas que atuam na Terra. E eu falei antecipadamente para vocês muitas coisas que eu falei estão acontecendo, né? Vocês podem olhar aí minhas lives anteriores, falei da questão da Ucrânia, de uma limpeza que aconteceu lá. O que está acontecendo na Ucrânia não é uma guerra sim entre trevas e luz, mas o que está acontecendo lá é uma limpeza profunda de um estado que estava bem corrompido, né, de quilômetros e quilômetros de túneis, né, tráfico de seres humanos, crianças, em drogas e outras coisas. Em que eles estavam também, as trevas tinham a ideia de desenvolver uma arma biológica, em que iria começar um ataque ali pela região da Ásia, e depois se espalhar pelo mundo, e queriam provocar uma guerra nuclear. Era todo esse o plano, né? Só que não, né? Nesse momento não. Deus decidiu que
que o planeta ia ser liberto. Então, essa é a verdade, mais que a verdade. Então, meus amigos, muito obrigado a todos vocês. Eu estou muito feliz, satisfeito, ainda um pouco atordoado, né? Com toda aquela correria, com tudo que vocês viram. Eu tive que me dar uma afastada de grupos e canais, tive que dar uma afastada porque não tinha como dar conta de fazer tudo, né? Até porque meio que eu sou arrimo de família, então eu que assumo os objetivos, né? As decisões aqui da casa. Então a nossa live hoje é a transição planetária, parte 2 da redenção da humanidade. Hoje a gente vai ter a participação da Lia, né? A Lia aqui sempre nos ajuda. Também a Kátia Malafaia hoje possivelmente não vai participar, ela está com um problema de internet, né? E não poderia participar. E a Noemi, né, que sempre nos ajuda. Então as meninas vão estar coletando as perguntas, e quem tiver aí das meninas vão estar coletando as perguntas e vão estar passando para mim para eu responder dentro da medida do possível, daquilo que eu sei, daquilo que eu posso falar, né? Então o tema da nossa live de hoje é a transição planetária, parte 2, a redenção da humanidade. Essa palavra redenção, para vocês entenderem bem o que significa, tem a ver um pouco com salvação, libertação. Tá? Então, redenção o quê? É a libertação da humanidade. E eu vou falar um pouco de filosofia, falar um pouco de Platão. Tem a ver um pouco com o que eu vou falar aqui, porque tem a ver com esse grande engano, com essa grande mentira, com todo esse jogo de cena, com tudo que está acontecendo. O que vocês estão assistindo na mídia é um filme. Não existe guerra, né? Na verdade, o que está acontecendo lá é uma grande limpeza. E essa limpeza ela vai também empurrar talvez uma grande reinicialização da economia, do sistema financeiro. O objetivo deles era criar um reset financeiro, só que isso não vai acontecer. O que vai acontecer é uma mudança de controle do sistema financeiro. O sistema financeiro vai sair do controle das trevas e vai para o controle da luz, vai para o controle do povo, da humanidade. O PIX, para vocês que não sabem, já é um sistema de luz, um sistema que veio para tirar um pouco o controle dos bancos, né, sobre o nosso dinheiro, sobre o que a gente faz, paga e etc. Vocês podem ver que não tem imposto. Em questão de segundo, o Pix é operado. O Pix ele é um sistema quântico, já é o sistema quântico operando dentro de uma ferramenta nos bancos. Os bancos foram muito resistentes, ainda estão muito resistentes, não acham que não deveriam perder o controle do dinheiro, mas esse controle fazia parte do plano da elite, né? Controlar a religião, dinheiro, alimentação, saúde, controle social. Porque o controle social, porque tem um núcleo duro que domina o planeta, né? Orientado por inteligências alienígenas negativas, não simpáticos aos seres humanos, e por uma inteligência luciferiana artificial, né? Um andrógeno. Uma inteligência máquina humana que os próprios alienígenas falam que não sabem a origem dessa inteligência. Então, transição planetária, parte 2. Vamos entrar agora, mergulhar nesse assunto. O caminho da humanidade, certo? Ele é um caminho duro, um caminho árduo. Vocês podem observar que as coisas estão começando a ficar amenas agora. Lembra que eu falei para vocês que nós iríamos descer um grande desfiladeiro, nós iríamos passar por várias barreiras, por várias dificuldades, por vários desafios, e nós estamos agora descendo esse desfiladeiro para ir para a parte final. Nós estamos na iminência da parte final. E essa ação da Rússia na Ucrânia é o efeito dominó da parte final. Logo em seguida, nós teremos outros acontecimentos que eu vou entrar nesses acontecimentos para vocês entenderem e analisar o contexto como um todo, ter uma visão geral de tudo que está acontecendo. Porém, onde todos vão chegar, um vai chegar. Onde um chega, todos vão chegar. Certo? É um caminho árduo para todo mundo. É um caminho árduo para mim. É um caminho árduo para você que está desempregado. É um caminho árduo para você que não acredita em nada. É um caminho árduo para você que critica. É um caminho árduo para você que acredita. É um caminho árduo para todos nós. Esse é um caminho difícil. Um caminho duro. Mas é um caminho que nós escolhemos. Essa escolha foi nossa. Nós, seres humanos, escolhemos passar por esse processo. É um processo ameno. Essa escolha foi feita pela nossa consciência. Se não fosse essa escolha da nossa consciência, nós não estaríamos passando por essa fase. Nós estaríamos talvez numa situação bem pior, uma situação bem mais complicada, talvez com catástrofes, talvez com guerra e etc.
Todas as guerras foram iniciadas por esse grupo trevoso, né? Por esse grupo dos arcontes, dos reptilianos, né? Que estão encarnados na Terra, vivendo entre nós, como seres humanos. E por esse grupo elite, controle da Terra, né? Que controla as monarquias, controla os governos, através dos primeiros ministros da presidência da República, desenvolveram o comunismo, o satanismo e sociedades secretas. Então, através disso, das religiões, eles controlam o mundo até agora, certo? E controlam as trevas no umbral, né? Através de magia negra, certo? Então, esses grupos, eles perderam o poder, eles estão perdendo, eles já perderam praticamente 90%. Lembra que da última vez que eu falei isso? Tinham perdido 80%, eles já perderam 90%. O dinheiro que eles controlam vai mudar de mão, vai vir para a mão da humanidade, vai vir para a mão do povo, porque isso é uma determinação divina. Foi feito um projeto, ele chama-se Tratado de Júpiter, é um tratado de desenvolvimento da galáxia, da evolução dos projetos de DNA que tem no nosso complexo galáctico. E o Uno, responsável por esse complexo galáctico, nós chamamos de Deus, que está à frente desse processo. Então, essa permissão de passar pela dor, pelo sofrimento, foi necessário para chegarmos até aqui. Porque isso, apesar de, para muitas pessoas verem apenas como sofrimento, como dor, mas esse processo kármico, ele é um processo que nos leva a uma libertação. Certo? Então, esse processo foi necessário para nos levarmos e nos trazer uma libertação. Certo? Se não fosse esse processo, nós não chegaríamos à libertação. Então, onde um vai, todos vão. Né? Onde vai todos, todos nós chegaremos juntos. Nós chegaremos ao mesmo lugar, é um lugar onde todos nós vamos chegar. Então, não importa se seus entes queridos, ou amigos, ou pessoas que você gosta, ou pessoas da família, pessoas que você tem amor, tem afeto, tem consideração, que você se preocupa, não estão no seu caminho, não importa. Certo? Não importa se seus entes queridos e amigos não seguem a mesma estrada. A consciência é um caminho de escolha. Certo? A consciência é um caminho de escolha e segue a razão dos sentidos lógicos, certo? Não segue o caminho emocional. Essas pessoas optaram pelo caminho emocional, optaram pelo caminho da não razão, certo? Um dos motivos de eu vou entrar em filosofia um pouco aqui nessa live, vou falar um pouco de filosofia do Platão, Sêneca, Santo Agostinho, para vocês entenderem que a reflexão desses sábios e de Marco Aurélio, que foi um imperador filósofo, que tem mensagens de muita sabedoria e muita profundidade, que vai levar vocês, inclusive, a uma profunda reflexão, vai fazer você entender que tudo que nós estamos passando e tudo que nós vivenciamos ao longo de 2019, 2020, 2021 e agora esse pedaço de 2022, foi necessário. Foi necessário. Se não fosse essa situação de coronga, lockdown, todas as coisas que aconteceram, nós não chegaríamos até aqui. Então, vocês que são sobreviventes, nós que somos sobreviventes de toda essa loucura, temos muita história para contar, porque nós somos aqueles que salvamos o planeta. O planeta está indo para um caminho de redenção. Por isso que o nome da live é Redenção da Humanidade, que é a segunda etapa. Que logo que termina essa batalha, essa guerra, que essa guerra termina quando o evento acontece. Nós estamos muito pertinho do evento, certo? Então, a sua transformação não irá fazer sentido para aqueles que não estão na mesma frequência que você, certo? A sua transformação, olha o que eu estou falando aqui, ó. A sua transformação não fará sentido para aqueles que não estão na mesma frequência que você. Então, eleve-se em frequência, eleve-se em consciência e siga em frente. O caminho é seu, o caminho não é do seu irmão, não é da sua mãe, não é do seu filho, do seu avô, não é dos seus amigos, não é das pessoas que você ama, o caminho é seu. Eu escolhi esse caminho do despertar, esse caminho de expandir a consciência. Eu, durante muitos anos, eu trabalhei com expansão da consciência. Eu agora trabalho não só com a expansão, mas com o despertar. Eu tenho 200 grupos no WhatsApp, que inclusive estão bem abandonados, que eu tenho 3 meses que eu não gravo áudio para os grupos, por causa da censura que o WhatsApp estabeleceu, né? A gente só pode postar para 5 grupos, se você posta um assunto que é polêmico, eles não permitem. Então isso dificultou muito. Então eu preferi ir para o Telegram, onde não tem censura e onde a gente consegue ainda publicar, compartilhar as coisas, né? Entendeu? Inclusive, amanhã eu vou gravar um áudio para o grupo WhatsApp,
para falar para as pessoas que eu estou vivo, né? Porque a pessoa que pergunta, professor, o que vai acontecer? Você não vai gravar. Então eu vou voltar, e eu comecei esse trabalho de expansão da consciência, e eu escolhi esse caminho, e é um caminho solitário. É um caminho que a minha mãe não escolheu, é um caminho que o meu irmão não escolheu, é um caminho que a minha família não escolheu, que a maioria dos meus amigos não escolheu. Um dos desafios maiores que eu tenho, né, que eu tive ao longo desses anos, e que eu tenho ainda hoje, é o grupo de amizade, o grupo de conversa, o grupo de intimidade. São pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas, eu conto nos dedos. Certo? Eu conto nos dedos. Até para relacionamento íntimo, você tem uma namorada, uma companheira, é difícil. Porque você tem que ter uma pessoa que tem uma cabeça parecida com a sua. E apenas uma afinidade, uma frequência. Né? Uma questão de consciência. Porque a maioria das pessoas não tem, não compreende, não sabe nada disso. Muito provável, vão bater de frente com você e vão brigar com você. Quem adianta você brigar? Quem adianta você perder tempo em discutir? Não adianta. Entende? Então a sua transformação, ela não vai fazer sentido para aqueles que não estão na mesma frequência que você. Então você que precisa se elevar e seguir em frente, seguir com foco no despertar da consciência. Esse é o nosso foco, essa é a nossa missão. O meu objetivo de estar fazendo essas lives aqui é para ajudar no despertar da consciência. Eu oscilei muito nessa questão do despertar e na expansão em 2020, 2021 e agora nessa entrada de ano 2022, porque foram anos dificílimos, muito difíceis, não só no quesito financeiro, mas no quesito pessoal, profissional, familiar, kármico, em todos os parâmetros, né? E pelo fato de você ter mediunidade, que muitos de vocês aqui têm mediunidade, né? E tem visões, tem percepções, passaram por muitos perrengues. Imagina eu que eu tenho várias mediunidades, né? Eu vejo, eu ouço, eu sinto, então eu passei por muita pressão e muita perseguição espiritual. E que naquela casa era muito favorecido, nessa casa não tem esse problema, né? Não tem esse problema, eu não tenho nenhum problema espiritual, uma casa nascente e tal. Certo? Então, todos nós temos que pensar a vida com sabedoria. Todos nós precisamos caminhar nessa estrada agora com um pensamento, de uma visão de uma vida plena, de uma vida melhor. Não ficarmos olhando para os problemas que estão acontecendo. Vocês podem notar que toda essa narrativa do corona sumiu. Cadê ela? Cadê ela? Você não vê eles falarem, mas só fala em guerra, porque eles querem implantar na sua cabeça que vai haver uma guerra nuclear, que a Rússia é uma ameaça, que o Putin não vale nada. O Putin, ele é uma das peças de xadrez mais importantes da aliança, junto com o Trump, com o Bolsonaro e com o Xi Jinping. Você sabia que a China, o regime comunista, está rachando lá a China vai se tornar uma república. Então, os militares que estão nessa ideia de república, que vão destituir o que é comunismo lá, estão em batalha lá é porque lá eles procuram fazer um regime fechado para não prejudicar a imagem não só do país, mas não prejudicar a economia deles. Então está havendo uma grande batalha dentro da China, tá? E a China fez um papel importante agora em Taiwan. Eles terminaram a limpeza que a Rússia está fazendo lá na Ucrânia, tá? Então que faz parte inclusive dos eventos que vão levar ao grande evento que traz o despertar e que vem as prisões em massas, que é um outro tema que eu vou entrar aqui para vocês, tá? Então, todos nós, meus amigos, somos guardiões, todos nós temos um pouco de filosofia, todos nós temos carregado dentro de nós essa busca pela sabedoria. Então, para você ter essa visão, você tem que começar a ser um observador, certo? Um bom observador. E quem é um bom observador? É aquele que usa a razão. Aquele que usa a razão, não é movido pelas emoções. Nós somos movidos pelas emoções, nós deixamos de olhar as coisas com uma análise lógica, com a razão. E aí a gente é envolvido pela grande TV, a grande TV que produz em 24 horas mentira. Se você sabe o que eu estava observando nos filmes, ontem eu estava assistindo um filme e eu observei que a maioria dos roteiros, se não 100% dos roteiros, 100%, viu? Escapa de 100 filmes, eu acho que 2 ou 3 filmes, pouquíssimos filmes. Os filmes que são proibidos são filmes que trazem uma polêmica contra essa narrativa.
Existe um centro que distribui essa narrativa. Pode observar a mídia fala a mesma coisa. Você vai lá no jornal e fala uma coisa, o outro jornal e fala a mesma coisa, todos falam a mesma coisa, porque é um lugar que distribui essa narrativa, né? Então, e isso faz com que você não tenha, você é movido pela emoção, pelo imediatismo, pela hiperatividade, e você não consegue observar com consciência, com razão, com lógica, o que realmente está sendo falado. Então, muitas coisas que não faz sentido. Por exemplo, eles publicaram uma matéria falando que na Ucrânia as pessoas estavam todas armadas de metralhadora, e publicaram uma matéria com fotos e imagens de pessoas com metralhadora de papelão. Quer dizer, nem eles não se atentaram ao detalhe de publicar uma coisa que é mentira, é fake news. E muitas coisas são fake news, certo? Muitas coisas. A mídia produz fake news mais do que as pessoas anônimas. Então, os escritos de Marco Aurélio, ele fala isso. Apresentam bem as ideias, o que eles chamam de estoicismo, que gira em torno da negação de uma emoção, de uma habilidade que se para libertar o homem das dores e do prazer. Quando você se deixa, se desliga das emoções, você consegue analisar com a razão e com a lógica aquilo que é apresentado. O grande problema é que a maioria das pessoas estão cegas, não enxergam essa grande manipulação, não enxergam a mentira que passa todo dia na televisão, não consegue fazer uma análise lógica, não consegue raciocinar, juntar o A com B com C, ele junta o A com Z, com G, com J, com H, com W, mas ele não junta o A, o B e o C. Ele não consegue ter uma lógica, ele não consegue ter um raciocínio, porque ele é movido pela emoção, pela hiperatividade e por essa sociedade moderna que quer tudo imediato, tudo é rápido, tudo tem que ser agora, certo? Tem um pensamento do Marco Aurélio que diz o seguinte: nada de desgosto nem desânimo, se acabas de fracassar, recomeça. Se você fracassa, que adianta ficar reclamando? Se está ruim, que adianta ficar falando que está ruim? Se está péssimo, que adianta ficar falando? Está péssimo, está difícil. Eu passei perrengue pra caramba nesses 2021, 2022, mas eu não fiquei reclamando. Todo dia eu trabalhei, lutei com todas as minhas forças para sair dessa perrengue. E aos poucos estou saindo. Estou vivo, estou sobrevivendo. Então, é muito importante que você saiba disso. É muito importante que você entenda. Então, a redenção da humanidade é a salvação da humanidade. É o que as igrejas se apossaram dessa palavra e transformaram que a salvação da humanidade é ela não ser pecadora. Não é isso. Não tem nada a ver. O ser humano está incorporado num corpo biológico, ele está vivendo uma experiência, a essência de uma experiência do corpo biológico, e é normal você pecar, errar, cometer equívocos, fazer escolhas erradas, depois você redirecionar a sua vida, isso é normal. Mas quando você coloca isso com a ideologia de pecado, com a ideologia religiosa de que você é impuro, que você... Não, o que é impuro é o coração. Eu conheço pessoas que não frequentam a igreja, não são católicos, não são protestantes, não são cristãos, e são pessoas maravilhosas, são pessoas boas. Eu conheço gente que passa o dia rezando no terço, e é péssimo. Péssimo para o pai, péssimo para a mãe, maltrata animal. Então, o que adianta ser um beato? O que adianta ser um religioso? O que fala não faz o que fala. Vive uma vida de uma dicotomia, uma diferença do que fala com o que faz. A salvação da humanidade é quando a humanidade desperta a consciência. A salvação da humanidade é quando todos nós olhamos para todos nós. É quando olhamos para o planeta. É quando cuidamos um de nós. Certo? É quando a gente começa a ver o que realmente vale a pena. Quais são as escolhas da vida para o mundo que virá. Nós entraremos numa época de era dourada. Após essa guerra, essa batalha chata, cansativa, que ainda não acabou, nós entraremos numa nova era. O mundo que você conhece deixará de existir, meu amigo. O mundo que você conhece deixará de existir. Não será mais como antes. Inclusive, todas as universidades, você que fez curso de Direito, Medicina, Filosofia, Fisioterapia, Administração,
psicologia, esses cursos de trabalho com a mente humana, psiquiatria, psicanálise, tudo isso, esquece, vai mudar tudo, vai mudar a carga horária, as emendas, porque tudo foi feito de uma forma que te controla. Você não consegue exercer a profissão 100%, você não consegue trazer um resultado 100%, você não consegue transformar o que aquele curso, o que ela inventa, o que está proposto na universidade 100%, porque tudo existe um controle. Existe um controle na saúde, existe um controle na economia, existe um controle na educação, existe um controle na religião, existe um controle no que é publicado, existe um controle em tudo. Então, se existe um controle, quem está fazendo esse controle? Quem está narrando esse controle? O que é narrado? O que é narrado é para que você acredite no que eles estão expondo. E aí parece muito com a história do mito da caverna do Platão. Né? E nós vamos já entrar nesse assunto. Inclusive, acho que eu vou entrar logo direto, que aí fica mais fácil para vocês compreender o que eu estou falando do mito da caverna do Platão. Que é o seguinte, o que é o mito da caverna do Platão? Né? Para vocês entenderem. É o seguinte, o Platão, ele foi discípulo de Sócrates, certo? Ele foi discípulo de Sócrates. E Sócrates foi morto, ele morreu muito revoltado, porque ele não concordava com as ideologias que estavam sendo propostas, sendo propositadas, apresentadas pelos políticos e o povo da Grécia. Então ele não concordava. Então, como ele não concordava, ele começou a ficar triste, começou a ficar deprimido e tal. A mesma coisa aconteceu com Platão. Então, o mito da caverna, também conhecido como a alegoria da caverna, ele foi escrito por Platão, um dos mais importantes pensadores da história da filosofia. É uma metáfora que sintetiza um pouco do que nós estamos vivendo aqui. Porque nós vivemos o dualismo. A mentira que é narrada e contada, que é como se fossem aquelas sombras que eram projetadas na caverna, as pessoas dentro da caverna, viviam naquela caverna, e não viam o que estava fora, e o que era projetado nas sombras eram ilusões, fantasias e mentira. A mesma coisa. Qual a semelhança com o que nós estamos vivendo? Igual. O que é projetado na televisão, por exemplo, guerra, destruição, o mundo é mau, fulano é ruim, não sei quem não presta. É o que eles querem que nós acreditamos. Então, sabe qual é o papel da televisão? Doutrinação. Não tem um papel de entretenimento, coisa nenhuma. É uma mentira. É uma mentira, é uma grande mentira. Não existe jornalismo. Se você parar bem para pensar, é pouquíssimos jornais que ele noticia o fato. Porque o fato é o que está acontecendo, é a verdade, é a realidade. A maioria dos jornais, ele noticia o que ele quer que você acredite. Então está acontecendo aqui algo e ele vai dizer não, ele vai dizer o contrário. Então quando você vê a mídia e todo mundo seguindo as elites, né, as grandes fortunas, as grandes empresas, tudo seguindo o mesmo caminho, é porque eles estão seguindo uma narrativa para fazer com que nós fazemos com que nós acreditemos que o que eles estão falando é verdadeiro. Então, o mito da caverna, ele é uma metáfora do dualismo platônico. Por exemplo, a relação entre o conceito de escuridão e a ignorância da luz. O que é a escuridão? Aquilo que você não consegue enxergar. É aquilo que está escuro que você não vê. Lembra que eu falei para vocês, em várias lives, nós precisamos passar pela escuridão para chegarmos à luz. Nós precisamos passar pelas trevas para chegarmos à luz. Por isso que estamos em trevas ainda. Não chegamos na luz, mas já conseguimos ver os raios do sol. Já conseguimos enxergar. O Estado do Rio de Janeiro hoje cancelou, né, o uso de máscara em ambientes fechados. E alguns países já cancelaram as minas, né? Cancelaram o coronga. Está acontecendo. Isso tem um efeito dominó, entendeu? Então, a relação entre os conceitos de escuridão e ignorância da luz, entre o conhecimento, principalmente a distinção entre aparência e realidade, fundamental na teoria do mundo das ideias. Porque o que está exposto pela grande mídia é uma grande mentira, uma manipulação.
manipulação da informação para te controlar. É um controle social e fazer com que a tua mente de criador da realidade funcione a favor deles. Você entende o que eu estou falando? Então, se você sabe, você sabe. Lembra que eu falei várias vezes aqui para vocês que quando você sabe as coisas, você não tem ninguém para te controlar. O que é o despertar da consciência? É quando você não é controlado por ninguém, quando você escolhe o caminho porque você sabe. Porque você sabe o caminho. É quando você tem consciência, você tem a ciência, o conhecimento com espiritualidade. Você tem a visão. Nos seus olhos, na sua mente, existe a luz. Então você compreende as ideias. Certo? Então, o mito da caverna, ele é vou falar um resumo do mito da caverna. Ele descreve que alguns homens, desde a infância, geração após geração, que é mais ou menos a nossa história, a humanidade, geração após geração, acreditou que o Império Romano caiu lá com Jesus crucificado. O Império Romano caiu. Mentira! O Império Romano se transformou em Vaticano. Eles usaram toda a operação que viria, baseado nos estudos que eles sabiam, que revelavam a verdade sobre a vinda de Cristo, Jesus, né? Crucificado, né? Porque eles faziam parte do esquema. Depois eles sumiram, desapareceram, mas eles se transformaram em religião. Por isso que qual é o nome da religião católica? Religião apostólica romana, não é isso? Então, o que é a religião católica? O Império Romano. Então, o que é o Império? Controle, sistema de controle. O que foi que eles desenvolveram? A Igreja Católica. O que foi que eles pegaram para controlar? A Bíblia, que eles chamam de Bíblia Sagrada. E aí, depois eles colocaram uma divergência, que veio através de Martim Lutero. Aí chegou aqueles que protestam, os protestantes. Então, eles depois criaram o protesto justamente para aqueles que tinham um pensamento diferente. Então eles foram astutos em tudo para sempre estar no controle. Existem túneis que vão do Vaticano a vários lugares que os romanos, os imperialistas romanos, comandavam na época, há 2000 anos atrás, ainda preservados, com cidades, com pessoas morando. Então, essa elite que você vê no mundo é a mesma elite que estava lá. Só mudaram o nome e vieram vivendo, reencarnando gerações após gerações, trazendo a ignorância, o controle, a maldade. O que os romanos faziam? Invadiam países, matavam as pessoas, matavam crianças. Lembra, né? Porque Jesus nasceu, eles perseguiram famílias que tinham crianças, bebês, porque eles sabiam que viria um profeta, um salvador, aquele que daria a redenção. Então, a gente foi enganado. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está acordado para o que eu estou falando? Nós fomos enganados a vida toda. É tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. É uma coisa tão nojenta, certo? Que irritante, dá raiva. Você vai para a televisão, você vê mentira. Mentira. É um cara chorando porque está vendo a guerra. É o outro com uma camisa defendendo. É uma mentira inventada, outra criada, outra mentira. Assim como fizeram com o Coronga, assim como fizeram com a China, assim como eles estão fazendo. Então, as trevas é muito astuta. O diabo é astuto. Como é que o diabo age? Através do medo, né? Do medo, da mentira e da guerra. Sempre foi assim. Você está entendendo? E, na verdade, eles são adoradores de Baal. O que é Baal? O diabo, Satanás, é um demônio. Né? Um demônio, uma inteligência demoníaca que gosta de sacrifício humano. Então, desde Roma que os caras estão aí, ó, comandando. Depois foram, se juntaram aos nórdicos, construíram o Império Germânico, que deu origem ao nazismo. Você está entendendo? É tudo a mesma coisa. É alhos e bugalhos, tudo farinha no mesmo saco. Então, o Platão, ele falou sabiamente que as pessoas, que nessa alegoria que ele fala do mito da caverna, né, que ele fala que desde criança, gerações após gerações, se encontravam aprisionados numa caverna. Que é mais ou menos como a humanidade, a massa, o povo que segue como ovelha, está aprisionado numa caverna. E nesse lugar não conseguem se mover em virtude das correntes
que os mantém imobilizados. Mas as correntes que mantêm as pessoas imobilizadas são as correntes da ignorância, são as correntes emocionais, são as correntes que eles acham que tudo é aquilo que é falado pela mídia, que tudo que está propagado pela mentirosa mídia é aqueles que mentem, certo? Aqueles que mentem com inverdades diariamente. Mídia significa isso. Mentirosos, mentiras inventadas diariamente. Ok? Então, a alegoria da caverna, criada filosoficamente pelo pensador sábio Platão, fala bem claramente disso. Certo? Então, essas pessoas que vivem na caverna, eles vão virar de costas para entrar na caverna. E vem apenas o seu fundo. Através deles há uma parede pequena onde uma fogueira permanece acesa. Por ali passam homens transportando coisas, mas como a parede oculta os corpos dos homens, eles não conseguem ver os homens, tudo que os prisioneiros conseguem ver são as sombras desses objetos transportados. Essas sombras projetadas no fundo da caverna são compreendidas pelos prisioneiros como sendo tudo que existe no mundo. Então é mais ou menos assim. Tudo que está sendo projetado, todas as mentiras inventadas, é o que as pessoas acham que é. As pessoas acham que está havendo uma guerra, as pessoas acham que tudo que existe é destruição, que nós vamos ter uma terceira guerra mundial, que vai haver uma guerra nuclear, que vai ser destruído, que o onda vai matar, vai vir a onda mais outra onda, porque depois que acabar esse problema nuclear, o que vocês acham? Vai vir mais uma onda? Vocês acham que eles vão parar? Não vão parar. Mas quem vai parar é a aliança. A aliança vai dar um botãozinho de parar, que é o evento. Certo? Então, meus amigos, vocês entendem o que eu estou falando? Vocês compreendem o que eu estou falando? Eu estou falando que nós vivemos uma época onde nós estamos sendo manipulados. Certo? Então, tem um problema muito sério que eu quero que vocês saibam que acontece hoje. Um problema muito sério. Ok? Que acontece hoje. Só que o problema mais sério é que nós estamos não só cegos e sem consciência para entender o que está acontecendo, e que nós seguimos como rebanho e ficamos brigando uns com os outros. Gente, não é momento para a gente estar brigando por direita e esquerda. Esse aqui não é um problema. O nosso problema não é comunismo, o nosso problema não é a direita, o problema não é a esquerda, o problema não é isso. Nosso problema é as trevas que governam o planeta e que agora está perdendo o poder pela primeira vez. Há 2.000 anos eles estão perdendo o poder. Essa guerra já aconteceu em Atlântida há 26.000 anos, quando os magos negros se apossaram das lojas brancas e usaram o vril, o quinto elemento, que é o éter, indevidamente manipularam energias atômicas e destruíram e afundaram os continentes da Atlântida. Depois isso aconteceu na Lemúria, etc. É as mesmas pessoas em trajes, roupas humanas diferentes, que estão fazendo essa situação. É o mesmo problema, só que agora não. Agora Deus disse, não, basta, chega, tá bom. A humanidade merece a libertação, merece a redenção. Então nós ganhamos esse presente de Deus porque nós fizemos a escolha correta. Certo? Então, o que diz o mito da caverna? Para vocês entenderem como a gente está metido nisso. O mito da caverna é uma metáfora, que eu já falei, do Platão. A história da tentativa de explicar a condição da ignorância em que vivem os seres humanos hoje. Aprisionado pelos sentidos. A gente não consegue perceber, não consegue usar a razão, se deixa levar pela emoção e por uma mentira colocada pela mídia 24 horas. Certo? Então nós somos aprisionados pelos sentidos, e os preconceitos que impedem o conhecimento da verdade. Isso impede você ver a verdade. Então, por que as pessoas não despertam a consciência? Porque elas não usam a razão para compreender a verdade. Elas são conduzidas pelas emoções. Elas são conduzidas pelo que é sempre assim, então vai ser sempre assim. Certo? Então, o mito da caverna de Platão tem a ver com a nossa realidade hoje. Certo? O mito da caverna de Platão, a sua relação com o mundo digital, é muito forte. O mito da caverna de Platão mostra que o ser humano pode se libertar da condição de escuridão que o aprisiona por meio da luz da verdade, da luz do raciocínio, da luz da razão, da luz do despertar da consciência. Por isso a importância de um canal como esse, nosso canal aqui, né? E outros canais
muito bons que tem no YouTube, outros trabalhos maravilhosos que tem na internet, de pessoas que estão aqui com o propósito de trazer a verdade. Ela é dura, ela é dói, embora muita gente fique falando que é mentira, mas ela é a verdade. Porque se você sabe, você sabe. Se você começa a estudar, ter conhecimento, você começa a montar o quebra-cabeça, você vai ver que é verdadeiro. Porque tem uma razão, certo? Existe uma lógica, existe um sentido, você vai ver que faz sentido. E você começa a passar pela experiência da dor, e você começa a ver toda uma lógica por trás disso, a verdade vem à tona, certo? E o melhor jeito de você aprender a verdade, sabe como é? É você estudar, ler livros, dialogar com pessoas, bater papo, fisicamente com pessoas, não é virtualmente não, fisicamente com as pessoas. Visitar lugares, pesquisar. Eu fiz muito isso, faço muito isso, por isso que eu leio muitos livros, eu estou sempre em contato com as pessoas fisicamente. Agora, depois da pandemia, lógico, diminuiu. Estou sempre visitando os lugares, porque eu viajava muito. Então, essa busca, pesquisa, autoconhecimento me levou a ter uma compreensão lógica, porque como é que o conhecimento chega? Esse é o caminho correto. Não o que é publicado no Google, não o que é publicado no Facebook, no YouTube, não. O que é publicado ali é retirado de algum lugar. Onde é a fonte? Qual é a fonte? A fonte do conhecimento que vem da Fraternidade Branca. São os estudos da Mala Básica. Esses primeiros estudos trouxeram a teosofia, certo? Então, o mito da caverna do Platão e a sua relação com o mundo digital é uma realidade. Ele mostra que o ser humano pode se libertar da condição de escuridão que ele vive hoje, que aprisiona por meio da luz da verdade. O filósofo discute sobre a teoria do conhecimento, linguagem e educação por meio de uma história. Ele conta o mito da caverna, mas ele narra a história da ignorância. O que é ignorância? Escuridão. Se você não sabe de merda nenhuma, você não vai compreender o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo, meus queridos? É uma transição planetária que já está falada, exaurida diversas vezes. Só eu já fiz aqui talvez umas 15, 20 lives falando desse tema. Mas às vezes a gente está repetindo, falando, para ver se as pessoas começam a cair uma ficha e ver uma lógica, um sentido nisso. E o maior erro que nós cometemos nessa história nossa de vida, nossa história de humanidade, é que nós deixamos ser manipulados. E as forças trevosas, demoníacas, se apossaram de tudo. Eles tomaram conta da educação. Então, o que eles ensinam é para nos limitarmos, então a gente não pode ter infinitas possibilidades, através de um curso acadêmico, porque aquele curso está limitado. Inclusive, eu vi biólogos falando que existem coisas que acontecem com o nosso corpo. Uma das coisas que não é falado na medicina, não é falado em lugar nenhum. Você só vai ouvir isso a partir do momento que surgiu a física quântica. Inclusive, eles criticam, eles mesmos querem derrubar aquilo que emergiu da academia. E o que a física quântica fala é que nós, seres humanos, somos corpos eletromagnéticos. Então, se nós somos corpos eletromagnéticos, nós estamos produzindo energia vibracional 24 horas. Então, o que nos mantém vivo é esse eletromagnetismo que o nosso corpo produz. Esse eletromagnetismo é produzido através de quê? Através do nosso cérebro e do nosso coração. O intestino também. E essa harmonia só acontece quando a nossa mente, a nossa consciência está centrada, equilibrada. Isso tem a ver com a alimentação, isso tem a ver com nossas atitudes, nosso comportamento, nosso pensamento. Então, se nós somos energia, um corpo eletromagnético vivo, que está em conexão diretamente com a Terra, por que isso não foi ensinado para a gente? Por que eles omitiram isso? Para nos controlar. Então, por isso que eles inseriram flúor na água, por isso que eles inseriram flúor nas pastas de dente que a gente usa para escovar os dentes. Infelizmente, as únicas que existem, as que não tem flúor, pelo menos as únicas boas que eu consegui comprar, que foi em São Paulo, que são pastas de dente indianas, que não tem flúor. Então, os indianos estão, anos-luz à nossa frente, não tem flúor as pastas de dente da Índia. Na China também não tem. Quer dizer, no Brasil, nós produzimos as partes dessas indústrias que estão ligadas ao sistema de controle social da elite.
né, para não permitir que a glândula pineal, que é uma glândula importantíssima, né, que produz hormônio, uma glândula do terceiro olho, o maior poder do ser humano é o terceiro olho, é aquele que percebe as visões. Eu consigo perceber, às vezes, muito paralelo, mas muito raramente a minha glândula pineal ainda é calcificada. Pelo consumo de água, pelo consumo de alimentos quimicamente modificados, organicamente modificado, pelo consumo de pasta de dente por fluir, etc, etc. Então, vocês estão vendo que não só a gente permitiu. Por que a gente permitiu? Porque os próprios líderes que nós elegemos, na verdade não existe eleição de política, né, porque são as elites que dizem quem vai assumir o poder, depois eles fazem só um revezamento, e você acha que é uma ideia de disputa entre direita e esquerda. Não, é tudo uma coisa só, você não está entendendo. É tudo uma coisa só, por isso que a única solução é a militar, porque os militares são os únicos que juraram patriotismo à pátria, são eles que vão defender a pátria até a morte. Então, se possível, usar o fuzil, a guerra, o canhão, eles vão usar. Porque não é civil. Não é o civil está tudo vendido. Né? Tudo que é político, tudo envolvido, elite. A gente já está dizendo, privilégio, né? Ok? Então, esse aprisionamento que nós perdemos da luz, essa escuridão que nós adentramos, foi algo que nós escolhemos. São os maiores erros que cometemos, porque a gente caiu como um patinho. Caiu como um patinho. Aí é onde está a trama, a armadilha da Matrix. Essa armadilha nos colocou numa situação muito complicada. Por isso que essa guerra emergiu. Vocês sabem por que o Coronga, o Covid, todas essas coisas aconteceram? Porque eles sabiam que o cosmos entraria numa confluência energética e os extraterrestres que orientam eles, os reptilianos, os insectoides, os greys e os arcontes que vieram, orientaram que esse tempo chegaria, que é chamado de final do tempo, e que eles precisariam fazer algo para que o planeta mergulhasse em trevas. E se o planeta mergulhasse em trevas, eles impediriam a evolução desse planeta, porque eles acham que são donos. Eles dizem donos desse planeta, eles controlam, nós controlamos esse planeta há 3.000 anos, e não vamos entregar a ele facilmente. Antes de entregar, a gente explode ele, foi isso que eles falaram. Só que não tem como eles explodir sem que eles também vão à bancarrota. Então eles sabem que a conta chegou. Então é fininho, acabou, entendeu? Porque para eles também é o fim. O fim como morte espiritual, morte energética, o fim de tudo, porque Deus determinou. Então trouxe forças poderosíssimas que estão fora do cosmos, estão fora da galáxia, e forças que estão atuando no espiritual e na Terra para impedir toda e qualquer coisa que eles possam fazer, porque determinou que o fim é o fim, pronto, acabou-se. Só que para que isso venha a chegar ao fim desse controle, desse sistema tenebroso que foi implantado na Terra, é necessário que o ser humano faça as escolhas corretas. O ser humano caminhe com seus próprios pés e faça o caminho de uma escolha coletiva de humanidade. Unidade humana. Unido com o outro. Unidade. Certo? Então, nesse caminho desse aprisionamento, a Matrix trouxe 3 ilusões. Que eu vou explicar para vocês. As 3 ilusões que estão nos ferrando agora, para que a gente entre nesse caminho da redenção. Porque a redenção tem muito trabalho para ser feito, muito trabalho de salvação, animais, águas, recuperação de alimentos, recuperação da parte educacional, né, que está totalmente manipulada, recuperação econômica, financeira, empregos, é muita coisa. Saúde, todas as tecnologias que possam trazer cura, libertação para a humanidade serão liberadas, porque nós estamos ferrados. Nós entramos num período muito complicado, muito difícil. O que eu vejo de pessoas chorando, lamentando morte de entes queridos como pai, mãe, ou de pessoas que perderam tudo, é impressionante, é algo inacreditável. E Deus está vendo, Deus é misericordioso. Só que para a gente chegar nesse estágio dessa libertação, é necessário que todo mundo faça a sua parte. Todos nós temos que fazer. Cada um de vocês tem que fazer parte de vocês. Então não se importe se o teu irmão, teu cunhado, teu primo, teu marido, teu filho, sei lá quem for, não quer seguir esse caminho. É um problema dele. Não é um problema seu. O caminho de elevação frequencial é seu. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu fui criticado, eu fui humilhado, meus livros foram jogados no lixo.
Tinha dia que eu almoçava, tinha dia que eu não jantava, tinha dia que eu almoçava, eu jantava, tinha dia que eu jantava, não almoçava, tinha dia que eu nem almoçava, nem jantava, tinha dia que eu não tinha lugar para tomar banho, ia tomar banho na casa do vizinho, porque eu era expulso de casa, pela minha família, pela minha mãe, pelo meu irmão. Muitas vezes eles me expulsaram de casa, e me maltratavam, me humilhavam, porque eu escolhi o caminho da espiritualidade, que eu era louco, eu era macumbeiro. Então teve momentos que eu cheguei até duvidar de Deus. Eu falei, puxa, eu tô querendo seguir o caminho do bem, querendo fazer o bem, mas eu sou tratado como um cachorro, né? E porque as pessoas não acreditam em você. Simplesmente era tratado como um porco, porque para eles o que vale é o dinheiro. Então, como eu não tinha dinheiro, não tinha grana, ainda não sou um cara rico, milionário, mas eu tinha um trabalho. Então, quando eu comecei a ter um trabalho com dignidade, e através do meu exemplo, eu comecei a mostrar para eles que eu estava certo. Mas não que eu quisesse mostrar. Eles começaram a ver, e hoje o que é que acontece? Eles são inscritos no meu canal. Assiste, inclusive, eu acho que tem alguns assistindo, né? A minha mãe me apoia, o meu irmão me apoia, minha família me apoia. Pelo menos a minha família nuclear, né? Não a família como um todo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu passei por um inferno, por meu ponto de almoço. E eu não me preocupei em ajudá-los. Em dizer assim, eu vou ajudar minha mãe, eu vou ajudar meu irmão. Não, eu ajudei mostrando como fazer. E agora eles entendem, então eles respeitam. Né? Respeitam isso. E já ficaram contra as ninas, entenderam os processos lockdown, sabem o que eu estou falando, e sabem o que eu estou falando não é um equívoco. Tem uma razão. Então, se tem uma razão, tem uma lógica, tem uma verdade. Porque tem uma pesquisa, existe um estudo, né? Não é uma coisa à toa. Nas 3 ilusões da Matrix que nós caímos e que nós estamos passando por esse problema agora, principalmente os mais jovens estão passando por esse problema agora, as pessoas mais jovens e as pessoas até 50 anos. E pessoas mais velhas também. Qual é o primeiro? A ilusão da onisciência, que está ligada ao mundo digital. É considerar a internet como autônoma e produtora da verdade. Da verdade absoluta. Nós acreditamos que a internet é a produtora da verdade absoluta, que a mídia é a produtora da verdade absoluta, que o Google é o pai da verdade, que o Google é o pai dos burros, como até é o apelido, né? Então a gente considera a internet como autônoma, produtora da verdade absoluta. Abandonamos as formas tradicionais de busca de conhecimento, que são os diálogos presenciais, os estudos livros, as pesquisas de campo, as meditações interiores, a espiritualidade. Esse é o caminho da verdade. Aí não, as pessoas preferiam seguir o caminho da mentira, do engano, da manipulação, que são as mídias, né, e a internet como produtor absoluto da verdade. Entendeu? Essa é uma das ilusões dessa Matrix, uma ilusão dolorosa, que a maioria de nós caímos. Eu caí, você caiu, todo mundo caiu. Então, você está acordado para o que eu estou falando? Essa é a grande verdade. E isso fez com que a maioria das pessoas estejam cegas. Elas não conseguem enxergar. Então é difícil você chegar para uma pessoa e dizer, pessoal, você está vendo o que está acontecendo no mundo? Nós estamos numa transição planetária, é uma batalha espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual, meus amigos. É isso, nós estamos numa guerra espiritual. E que Deus está vencendo. Porque Ele sempre vence, porque Deus é Deus e pronto, acabou-se. Não existe um lugar nesse planeta que Deus não vence. Não existe um lugar nesse planeta, nesse universo, que Deus não vence. O lugar onde as trevas vencem é porque aqueles que estão lá escolheram o caminho das trevas. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está acordado? Você está entendendo? O que eu estou dizendo? Eu estou querendo dizer que os lugares onde as trevas vencem, o diabo vence, o cão vence, o capiroto vence, é o lugar onde as pessoas escolheram esse caminho. A humanidade não escolheu esse caminho. A humanidade escolheu o caminho da redenção, o caminho da salvação, o caminho da liberdade, o caminho da verdade. Foi isso que a humanidade escolheu. Por isso que nós vamos sair dessa porcaria de mundo controlado, de sistema de controle. Os governos são todos controlados, você está entendendo? Governador, prefeito, vereador, político são fantoches. Fantoches. Não são donos, não mandam em nada. Não manda em nada. Ele manda ali na casa, naquele lugarzinho ali, mas quando o coronga surgiu, o lockdown, quem foi que mandou? As elites.
O sistema de controle, as trevas mandou. A matriz mandou. Certo? E a verdade, ela sempre vence. Então, a primeira ilusão da matriz que a gente caiu, que é essas armadilhas digitais, né? A ilusão da onisciência. A outra, essa é a pior de todas. A pior de todas é essa. A primeira que eu falei, que é a ilusão da onisciência, quer dizer, onisciente, onipresente. Aonde que a internet é onisciente e onipresente? Aonde? Não é. Onisciente e onipresente é Deus, meus queridos. Não é internet. Então, a outra ilusão, que todo mundo caiu, que vem a ver com o mito da caverna. O que é o mito da caverna? Uma metáfora sobre a verdade e a ilusão, sobre a busca real do conhecimento, sobre a ignorância e o conhecimento. Então, a hiperconectividade. Essa é uma armadilha horrível. O que é hiperconectividade? É aquela que nos obriga a ficar sempre online. Você está sempre online, né? Está sempre no celular. Onde você vai, você leva o seu celular. Onde você vai, você está no ônibus, você está no Uber, você está no celular. Se você está no restaurante, todo mundo querendo comer, conversar, bater passo, você está no celular. Eu estou aqui na live, estou no celular porque vem as perguntas, né? Mas você está sempre conectado. Essa é uma ilusão que nos obriga, uma ilusão que faz com que a gente fique sempre online. Uma outra ilusão, que é uma tecnologia que sutilmente eles estão implantando, que vai também gerar um aprisionamento, mas como estamos vindo com uma ruptura, nós estamos indo com uma ruptura desse sistema que quer implantar essas tecnologias para nos controlar. É a internet das coisas, que diz o seguinte, que onde você tiver conexão, você está conectado, quer dizer, conectar você 24 horas, em qualquer lugar. Você está no banheiro, você tem um sistema lá que você liga a televisão, que você ouve som, que você assiste filme, isso te aliena, te coloca no mundo virtual. O que é o metaverso? Que o Facebook sugeriu, propôs, colocar toda a humanidade dentro de um mundo virtual. É mais alienação, entendeu? Aí é alienação total, a ponto de fazer com que você perca a lógica e a razão da vida. Certo? Então, qual é o significado de hiperconectividade? Que a maioria das pessoas estão sempre com o celular, estão sempre conectadas. Está no Facebook, está no Instagram, muita gente não consegue executar tarefas, muita gente procrastina, muita gente não consegue fazer nada porque está sempre conectada. Porque ela não consegue ter o tempo para fazer aquela tarefa. Ela tem uma tarefa para fazer, mas ela está no Facebook. Ela tem uma tarefa para fazer, mas ela está no WhatsApp. Ela tem uma tarefa para fazer, mas ela está no Instagram. Não, estou vendo um vídeo aqui. Todo mundo, de alguma maneira, pegou essa conclusão. Todo mundo, de alguma maneira, se envolveu. E sabe o que ela produz? Você não já. Vou chegar lá. A hiperconectividade ainda não tem um significado definido no dicionário, mas já é a realidade de muitas pessoas. Ela se refere ao fato das pessoas estar conectadas o tempo inteiro. Algum dispositivo tecnológico você está até conectado o tempo inteiro com tecnologia. Smartphone, notebook, computador e às vezes telefone. Fone. Hiperconectividade pode causar o quê? Primeira coisa que causa: afeta o convívio social, conflito social de você achar que está sozinho. Você está conectado com todo mundo e as pessoas acham que aqueles amigos que você tem no Instagram são seus amigos. Na verdade, são pessoas que curtiam uma postagem sua, fez assim. Não tem nada a ver. É tão alienante isso, e tão profundo, que a gente não para raciocinar e não dá razão para analisar isso. O que é que a hiperconectividade aumentou? Aumentou a ilusão e levou muitos adolescentes à depressão. De acordo com os dados de 2018 do IBGE, os adolescentes lideram o ranking no uso de celular na internet e aumentou em muito ansiedade e depressão dos adolescentes. O indivíduo que sofre de hiperconexão, aqueles que estão sempre conectados à tecnologia, tem muitos problemas psicológicos, que eles chamam de angústia social. São pessoas que se sentem como se estivessem perdendo algo importante onde estão offline, tendo sintomas de angústia, ansiedade altíssima, nervosismo, insônia,
transtorno de humor, em caso mais grave, depressão, e gera compulsividade. Um dos outros problemas que a hiperconectividade gera é a compulsividade. Você está comendo, está sempre compulsivamente comprando, gastando, fazendo alguma coisa. E aí, essa é a segunda ilusão da Matrix, desse sistema escravizante, dominante, que está caindo, está sendo destruído no planeta. Em cada lugar que ele exige aliança planetária, militar, eles estão destruindo. É o que acontece na Rússia e Ucrânia, é isso, eles estão destruindo. E aqueles que são contra dizem que é outra coisa, que é guerra, né? Entende? Então, se você sabe, você sabe. Se você sabe, você tem conhecimento. Eu estou levando vocês a sair do mito da caverna. Sair da caverna e ver o sol, ver a luz, ver a planta, ver a natureza. Entender que você está passando por um processo de alienação de mentira. Tá? Então, os indivíduos que vivem nessa equidade são indivíduos que sofrem muito. Então, procura dar um tempo. Não ficar muito conectado. Tá? Depois eu vou falar uma dica para você, que é do Seneca, que é o pai da filosofia do estoicismo, né? Que é um cara que fala mais disso, né? E eu vou falar um pouco do que ele diz sobre isso, e aí você vai entender mais profundamente uma lógica sobre o que eu estou falando, né? E aí você vai entender se tem sentido o que a gente está falando. Porque a primeira coisa que você tem que compreender as ideias estoicas são ideias de libertação e busca de conhecimento, saída da ignorância e conexão com a verdade. Daí o Senegal é um grande filósofo, pensador desse pensamento, por isso que eu coloquei um pouco de filosofia. A terceira ilusão da Matrix, do sistema de controle social, do sistema do mundo porco, desse mundo mentiroso, certo? É a identidade virtual forjada. Porque tudo está ligado ao mundo virtual. Foi o mundo virtual que nos dividiu antes que não existia o mundo virtual. Existia o sistema de controle usado pelos políticos, né, que fazem parte desse esquema, né? Esses são fantásticos, na verdade, eles não mandam merda nenhuma. Tem algo maior que manda neles. Ok? E identidade virtual forjada é só você olhar no Instagram, lá você vai ver pessoas sempre postando foto de bunda, seio, na praia, carrão, ostentação, fulano brigou com ciclano, fulano estava brigando, Beltrano fez isso, Beltrano é festa. As pessoas estão sempre publicando algo que estão fazendo, ou estão narrando toda a vida deles. E as pessoas acreditam que aquela vida virtual, que é uma ilusão, né? Que muitas vezes ela foge aquilo, ela está criando uma coisa que na verdade não é real, e ela fica acreditando naquela ilusão, e quando alguém não curte, ela acha que ela não está legal, que ela não está bem, porque ela não está interagindo socialmente. Você está entendendo isso? O nível de loucura que o ser humano entrou, a ponto dessa alienação de estar totalmente aprisionado a uma Matrix. Essa identidade virtual forjada ela faz com que as pessoas mudem suas características principais para forjar uma identidade, uma aparência de um espelho narcisista, porque ela vai falar só dela, das coisas dela. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bonita, na praia, eu tenho um biquinho, tenho uma colchão, tenho um bundão, tenho um peitão, eu sou linda, eu sou gostosa, eu não sei o quê. Né? As músicas, vocês podem ver que seguem essa linha, as músicas, né? O que eu chamo de cultura inútil, não é merda nenhuma, né? Esse tipo de cultura não serve pra porcaria nenhuma, porque não esclarece, não educa, não estimula, não tem ritmo, não tem nada. É umas batidas iguais, e isso, na verdade, não corresponde à realidade das coisas. Isso não corresponde à verdade. E quando não é verdade, não é consciência. É uma busca por reconhecimento, uma busca por um status, uma busca de reconhecimento dos outros. Então, esse é o nível de mental ignorância, de total, de como estamos tapados e não conseguimos enxergar a verdade como ela é. A humanidade está aprisionada nessas três ilusões que eu falei aqui, ó. Certo? A questão da onisciência, que eu falei, a ilusão da onisciência, a hiperconectividade, e a outra é o que é a identidade virtual forjada. Eu tirei esses estudos
de um material muito bom do Brasil Paralelo. Um estudo muito bom do Brasil Paralelo, tem muito conteúdo bacana de filosofia. É muito legal, com uns estudos fantásticos, inclusive eu até comprei um livro deles agora. Então, faça um esforço de memória quando você estiver numa resolução a ser seguida. Como poucas vezes um dia qualquer ocorreu como você planejou? Quando empregaste o teu tempo contigo mesmo? Quando mantiveste a aparência imperturbável, o ânimo intrépido? Quantas obras fizeste para ti próprio? O Sêneca diz o seguinte: anote o que eu vou falar agora. Trabalho de casa, dever de casa, é do livro Da Tranquilidade da Alma, do Sêneca, filósofo, que ele fala, é um filósofo espanhol, tá, gente? Investiguemos de que modo a alma deverá prosseguir sempre de modo igual ao mesmo ritmo, ou seja, estar em paz consigo mesmo, e que nessa alegria não se interrompa, mas permaneça em estado plástico, sem elevar-se, sem abater-se. Isso eu chamo de tranquilidade, investigando como alcançá-la. Então, é o seguinte: possui a razão? Possuo. Então, por que não utiliza? Se você possui a razão, por que você não utiliza? É isso que eu vou falar do Sêneca. Eu quero que você faça um esforço de memória agora. Quando tiver uma resolução seguida, quer dizer, quando você resolveu algo, seguidamente resolveu outra coisa. Quando você está me assistindo aqui na live, no dia 7 de março, são 20 horas e 40 minutos. Quando você teve algo que você resolveu, e logo em seguida você resolveu algo. Com poucas vezes, um dia qualquer, você decorreu, e um dia correu como você planejou. Quando você empregou seu tempo contigo mesmo, pensando em você, cuidando de você. Quando você mantiveste a aparência imperturbável, o ânimo intrépido, quando você estava tranquilo, bem, em paz, harmônico. Quando? Quantas obras fizeste para ti próprio? Faz uma investigação. Será que você está olhando para você? Será que você está cuidando de você? Será que você está fazendo melhor por você? Ou você está apenas seguindo uma diretriz? Ou você está apenas seguindo um caminho que você acha que é o caminho melhor a se seguir? Muitas vezes você não está seguindo o caminho melhor, não é porque você não queira, é porque você não sabe. Mas se você usar a razão ao invés da emoção, você vai ver que o que eu estou falando faz sentido. Não segue os meus estudos, os meus ensinos, o que eu estou falando, não. Vê se faz sentido. Tem lógica o que esse cara está falando, o que esse professor está falando. Tem sentido. Ele está falando que eu preciso olhar um pouco mais para mim, analisar o que eu estou fazendo, está acontecendo, se eu planejei, ou se eu estou perdendo meu tempo com a mídia, com a internet, com a hiperconectividade, com a onisciência presencial da web, né? Se eu estou preocupado com o Instagram, Facebook, com o WhatsApp, com o Telegram, com essas porcarias todas que existem, muitas das vezes ela é bem útil no compartilhamento do conhecimento, mas também aprisiona você se você não tiver leitura do livro, meditação, estudo de espiritualidade, se você não busca estar em contato com as pessoas, né? Você entendeu por que eles criaram o lockdown? Você entendeu agora por que eles proibiram o contato social? Porque eles queriam atrapalhar a humanidade nesse processo de movimento, porque nós começamos a ter uma evolução e eles estabeleceram isso para não só ter controle social, mas impedir a evolução da Terra que estava planejada na entrada da Era de Aquários. Então é isso que foi feito contra toda a humanidade, que gerou todo o problema que nós estamos passando. Então a redenção da humanidade é quando a humanidade expande a consciência e desperta a consciência. A redenção é a salvação do planeta, a libertação do planeta, que é o que nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando para a libertação e salvação do planeta.
Ok? Então, o que é que acontece agora? Professor, nós estamos ainda nessa guerra, né? Está vendo essa guerra da Ucrânia lá, e vai acontecer muita coisa? Sim, vai acontecer. Primeira coisa, essas batalhas vão acontecer outras. A de Taiwan, China, vai ser publicitada, ela ainda não está tão publicitada, mas vai ser publicitada. A China vai fechar os túneis e derrubar também o sistema trevoso lá, Cabal, essas coisas que tem lá em Taiwan. Mas nós vamos ter uma ameaça nuclear. Quando essa ameaça nuclear chegar, que vai ser logo após a quebra do mercado financeiro, o mercado financeiro todo da Ásia hoje está em vermelho. Todo o mercado financeiro da Ásia. O Twitter teve instabilidade, várias redes estão tendo instabilidade. Vai acontecer um evento chamado Cisne Negro, é um evento de quebra do mercado financeiro mundial. Quebra das bolsas, criptomoeda, Bitcoin, tudo afunda. Esse evento de quebra do mercado financeiro ele gera um evento Cisne Negro que vem logo em seguida o famoso evento. Então, primeiro viria Rússia e Ucrânia, China, Taiwan, aí vem quebra do mercado financeiro, morte de imperadores e imperadoras, rainhas, etc. Algumas pessoas vão falecer, né? Crise no Vaticano, e aí logo em seguida vem o evento. Para você que não lembra o que é o evento, eu vou explicar o que é o evento. O evento é quando... Deixa eu abrir aqui, eu tenho um texto disso, se você quiser, fica melhor. Então o que acontece é o quê? As batalhas, a quebra do mercado financeiro, o cisne negro, né? Aí vem o evento. E aí o evento, o que é? É quando acontece a grande prisão de vários membros desse sistema nervoso no mundo, que está acontecendo paulatinamente, só que quando acontece em massa. Vai acontecer um evento, né? A tempestade, nós já começamos, lembra do evento tempestade? Já entrou, isso vai chegar no clímax, né? Ucrânia e Rússia já elevou esse nível, ele vai para um nível maior até chegar no DEFCON 1, que é alto índice de periculosidade com relação à guerra nuclear. E aí tudo fecha, né? Tudo fecha. Nós entramos numa lei que a gente chama de uma lei global, que eu vou abrir aqui para vocês, que eu acabei fechando aqui, sabe? Nós vamos para a Lei Marcial Global. A Lei Marcial Global ela vem com Nezara, porque é uma lei nova do sistema financeiro. Aí vem a Lei Marcial Global, vem a Lei Marcial no plano espiritual, no umbral, nas regiões trevosas, fechamento do umbral inferior, fechamento das regiões de cavernas, e aí essas entidades, muitas já estão sendo aprisionadas, vão ter que levar para a região de umbrais mais próximo da Terra, vão ter que fazer escolhas, uma grande limpeza já está acontecendo, vem a Lei Marcial Global, o planeta fecha para balanço por 10 a 21 dias. Esses bloqueios não aconteceram só no planeta Terra, vão acontecer na galáxia como um todo. Todos os portais do mundo ficaram fechados, os portais principais já estão fechados, mas os portais são as passagens dimensionais que eram usadas por muito desses seres. Aí nós entramos em blackout, escuridão. Logo que entrar blackout, escuridão, vem esses 10, 21 dias, e aí na questão alimentar, né, reservas de alimento e tal. E aí é chegado o tempo da mudança, logo que isso terminar. Todas as revelações da verdade, da realidade de tudo que está acontecendo, porque a internet quântica vai entrar, essa internet luciferiana deixará de existir, e aí tudo será mostrado para toda a humanidade, inclusive para nós que estamos estudando, pesquisando, mais coisas serão reveladas em sistemas de stream, em sistemas de PP aberta, e aí vem toda a mudança do planeta. Então, após isso, após esse evento grandioso, haverá uma grande festa na Terra, que a humanidade, enfim, está libertada, enfim, tudo acabou. Então, o que muda? O sofrimento nunca foi destinado a ser parte
da experiência da vida nossa. Mas ele é sempre um sistema de escolha que foi integrado junto com o livre-arbítrio e a lei do karma, causa e efeito. Só que o nível de sofrimento que foi instalado aqui, por esse sistema de conteúdo político, foi de um aprisionamento. Né? Nós nos tornamos escravos e prisioneiros. E ele acabou servindo também para ser um sistema de educação para a humanidade. Só que quando começou a ver os abusos, foi aí que foi feita uma decisão para que isso acabasse, até porque não faz parte do sistema divino, né? Então nunca será novamente necessário viver mais sobre o sistema de trevas a partir de agora, quando tudo isso acabar. Após esse evento grandioso que a humanidade aguarda há muito tempo, haverá um primeiro contato de forças alienígenas. Elas vão se tornar claras, verdadeiras. Os próprios militares vão trazer essa comunicação. Acho que em máximo 1 ano, 2 anos, nós teremos uma revelação palpável. Toda a massa da humanidade saberá que nós somos seres interplanetários. O estudo do corpo humano vai mudar. Não será só um estudo biológico, será um estudo, como eu falei de vocês, energético, eletromagnético e vibracional. E após isso, nós vamos entrar numa nova era, no início de uma era dourada. Essa redenção que a humanidade vai passar, ela traz também diversos projetos, certo? Diversos projetos. Esses projetos vão trazer muitas transformações. Tudo que foi tirado da humanidade, dinheiro, tudo que foi transformado em guerra, vai ser devolvido. Certo? Tudo vai ser devolvido para a humanidade. Tudo que não foi tomado, tudo que foi tirado de direito. Então nós viveremos uma época de muita prosperidade. Essa é a verdade. Você pode achar que isso é sonho, imaginação, mas não é. Se você observar, como eu falei para vocês, o Pix já entrou para dar uma quebrada nos bancos. Os bancos vão se tornar sistema de apoio financeiro, serviços. Não será mais como um banco, aquele onde você guarda dinheiro. Ele não terá mais o controle sobre o dinheiro. Porque o grande poder dessa serviço é o dinheiro. Por que eles ainda têm um controle? Porque eles têm muito dinheiro. Porque eles controlam o dinheiro. Eles controlam o dinheiro, mentem e fazem guerra, porque eles não contam a verdade sobre a humanidade e não falam que existe a vida alienígena, que é uma coisa que foi escondida para toda a humanidade. Então, você que está vindo pela primeira vez aqui no nosso canal, o canal da Consciência do professor Paulo Cassino, ajuda o nosso canal, meus amigos. Você que está aqui assistindo, ajuda, apoie o nosso canal, não deixe de nos ajudar. Nós precisamos muito da sua ajuda, da sua pequena contribuição, não importa o quanto você possa ajudar, mas isso é muito importante. Dá um like aí no nosso canal, dá um like nessa live, compartilha com o maior número possível de pessoas. Eu vou tomar uma água e vou abrir para as perguntas aqui das meninas e a gente retoma, né? Retoma falando mais aqui sobre o evento, né? Falar mais sobre a redenção, sobre a questão da redenção, uma coisa que é importante a gente falar, que são os projetos da redenção, que eu vou explicar um por um. Vamos ver aqui quais são as perguntas que tem das meninas. Vamos lá, aqui, quem tem pergunta, tá atualizando aqui, tá, gente? Então, gente, essa live, ela é a segunda parte, dando continuação às 3 lives que eu falei, que eu ia explicar tudo sobre a transição planetária. A primeira live a gente falou, e a segunda live, que a gente... Gente, não tem pergunta hoje, porque a Noemi não está aqui, a Kátia não pôde comparecer, e a Lia está no médico com o filho. Então não temos perguntas, embora eu não possa pegar as perguntas de vocês e tá aqui, né, colocando aqui, porque eu não posso estar fazendo a live pegando as perguntas, tá, gente? Então, infelizmente as meninas não vieram, eu estou aqui sem as perguntas. Então, vamos lá. Então, eu vou falar sobre os projetos da redenção, que são os projetos de libertação. Libertação e salvação da humanidade. Gente, o que vem pra gente é muito bom. Aí a pessoa pergunta, essas Medbed existem mesmo, professor? Segundo as fontes que eu conversei com os Estados Unidos, conversei com um advogado, conversei com um engenheiro, que são os caras que divulgaram, inclusive, as camas. Ele disse que o nome não é Medbed, é cama celestial.
Eu tenho algumas alunas na Alemanha, elas fazem parte, elas estão no Gisara, compraram títulos lá, e elas fazem parte de um grupo de estudos para trabalhar com essas câmaras celestiais, câmaras Mediped e outras tecnologias do Tesla. Na Alemanha está sendo montado núcleos de cura. Então lá eles estão bem avançados. Os alemães são muito organizados, muito estruturados. Eles tiveram uma primeira reunião agora, semana passada, no final do mês de fevereiro, de 28. Depois estão programando uma outra reunião onde vão ser apresentados mais estudos e tal. Mas eles estão numa fase embrionária, mas estão organizados, estão planejados. Então é uma realidade. Isso está acontecendo. Como isso vai chegar na gente, não sabemos. Mas que isso está sendo feito na Alemanha, existem grupos do mundo todo. Brasil, como tem muita manipulação, né, das indústrias de saúde, é muito complicado a gente falar dessas coisas e, inclusive, expor isso. Não será tudo controlado por militares, serão os militares que vão estar à frente disso. Essas principais tecnologias é que vão estar divulgando, tá? Então, está ligado diretamente ao Gisara, ligado à libertação e redenção. É a redenção que são os projetos da humanidade. O primeiro projeto que eles vão implantar é o de paz no mundo. Nós temos um projeto para eles, querem implantar um projeto de 1000 anos de paz. Por que 1000 anos de paz? Eles tinham um tratado, um acordo onde nenhuma nação poderá estar propagando, difamando, entrando em conflito durante 1000 anos. Lembram que na Bíblia fala que quando se Miguel Arcanjo aprisionasse Satanás, haveria 1000 anos de paz, porque as forças luciferianas seriam retiradas da Terra? É mais ou menos parecido com isso. Só que eu acredito que vai levar mais de 1000 anos. Nas visões de futuro, eles falam que a humanidade, lá na frente, iria ter uma guerra com forças alienígenas que viriam para a Terra, ou viver conosco, e com máquinas. Seria uma guerra contra máquinas. A tecnologia chegaria a um ponto de se tornar uma ameaça. Se vocês forem ver os filmes de ficção, tem muitas, aquele filme do Homem de Ferro, né, que tem os robôs que lutam, androides, que acabam lutando com os seres humanos, porque eles querem destruir a humanidade, que eles se acham que eles são mais importantes e que eles são mais necessários que os seres humanos. Então eles falam que no futuro a humanidade poderia ter uma guerra com máquina. Mas só que o projeto principal é paz no mundo. O que nós temos que focar é no que está por vir. E nada pode parar o que está por vir. Nada pode parar. É uma determinação divina do alto, das forças celestiais, de Deus, Pai Todo-Poderoso, para que haja paz no mundo. E que a verdade prevaleça. Porque nós fomos enganados todo o tempo. Se você parar, vamos colocar aqui de Buda para cá, 3000 anos para cá, a humanidade foi enganada. Tudo que existe de ferramenta aí para o desenvolvimento educacional, conhecimento, é mentira. Tudo. Aquilo que não é mentira. Os estudos filosóficos, né? O que é filosofia? Porque te leva a uma reflexão, a razão e uma busca pela sabedoria, né? Os estudos que vêm da fraternidade branca lá da teosofia, os estudos que vêm do livro do conhecimento, que falam das unidades celestiais, os estudos que vêm da Índia, dos Vedas, certo? Os estudos que vêm do Tao, né, da China antiga, e os estudos que vêm da linhagem dos Budas, do Japão, e que percorreu toda aquela região do Oriente. Ensinos do Egito, do Hermes Trismegisto, do Tote, ensinos africanos, ensinos dos aborígenes e dos índios, Kaunas, né? O Ponopono. Inclusive, falando nisso, até falar para vocês, que muita gente tem me procurado e perguntar, professor, quando é que você volta a dar curso? Então, gente, agora que eu estou com uma nova estrutura, eu tenho a condição de dar cursos com mais tranquilidade, com mais facilidade, as coisas já estão mais estruturadas. Eu vou lançar um curso em abril, mas nessa semana eu vou estar lançando o curso, é um curso de Ho'oponopono, Fonte Divina. Eu sou instrutor do Ho'oponopono, né? Então é um curso completo, é um curso de 40 dias, né? Um curso que vão ter 10 aulas, são 8 aulas estruturais e 2 aulas extras, né? São encontros de terças e quintas, e às vezes quartas e quintas, às vezes sábado, e eu vou lançar esse curso essa semana, né? Vou divulgar lá no Telegram, né, para os grupos. É um curso que a gente vai falar dos guardiões Kaunas, né, e é um curso de cura, autocura, limpeza profunda, né. Inclusive, isso me veio essa inspiração quando eu fiz essa mudança, porque eu me lembro muito bem que quando eu comecei a busca por conhecimento, eu recebi muita orientação dos Kaunas,
né? Tanto que as cartas do Ho'oponopono, que é um jogo de cartas que eu lancei, de autoconhecimento, me trouxe muita proteção e muita bênção. Então, eu vou lançar esse curso aí, tá em abril. Então, voltando aqui. Então, depois você me procura aí, eu vou te colocar num grupo, depois eu vou te passar as informações, mas essa semana eu vou lançar quinta-feira, quarta quinta-feira eu vou lançar. Então, vamos lá. Paz no Mundo é um dos projetos principais, mais importantes. Segundo, salvar a natureza selvagem e a natureza dos centros urbanos. No caso, os animais deverão ter mais proteção, serão protegidos, certo? As regras e tudo aquilo que está ligado aos animais serão mais duros, será proibido caça aos animais, certo? E quando for problema com os animais, haverá outras regras. Tá? Então, a humanidade vai caminhar, possivelmente, num futuro muito breve, para não alimentação animal, né? Nós devemos migrar aí para uma alimentação de proteína vegetal. Esse é o futuro, nada meio químico, também os químicos vão sumir, vão ser lançados novos alimentos, novas estruturas alimentares, a gente vai ter compreender que nós somos eletromagnéticos, então vamos ter um alimento que alimenta mais essa vibração eletromagnética do corpo humano. Ok? Os seres humanos serão curados dos seus problemas mentais, psicológicos, problemas como câncer, AIDS, Alzheimer, Parkinson, diabetes, vários problemas de saúde que foram implantados por esse sistema de controle social, né, que controla a saúde, que controla a água, que controla a alimentação, né, eles controlam a alimentação também, porque os alimentos que nós comemos muitas vezes nos causam muito mais problema, como se eles nos matássemos aos poucos, vão ser totalmente curados através dessas camas celestiais, essas camas médicas e outros sistemas de cura. Não é só esses sistemas, existem outros. Existe uma pílula que desenvolve a capacidade intelectual e desenvolve a capacidade de raciocínio mais rápido, que é usado pelos astronautas da NASA e pelo sistema e o programa espacial secreto. O programa espacial secreto, eles usam umas proteínas que são desconhecidas, que está só naquele universo militar. E agora, com a quebra patente, essas proteínas, o Ormus, por exemplo, é uma dessas, mas o Ormus que vem lá do Monte Shasta, né? Não é aquele que é feito com mar, não. O Monte Shasta tem um mineral, um meteoro que caiu há muito tempo atrás. Inclusive, foi lá, para você que não sabe, lá no Monte Shasta, que fica ali nos Estados Unidos, acho que não me engano, Califórnia, foi encontrado a arca, aquela famosa arca da aliança lá que está naquele filme do Indiana Jones. Eles encontraram um meteoro gigantesco e encontraram esse pó branco e eles foram pesquisar, e é o Ormus, né, que é um mineral monoatômico. Então ele tem uma conexão direta com o nosso DNA, ele liga os 12 filamentos. Então eles conseguiram desenvolver um órgão do coração, um órgão do estômago, intestino, um órgão espiritual. Então tem vários tipos de órgãos. Eu tomo esse órgão, tá? O do mar ele tem uma aplicação legal, mas ele não chega no nível do Monte Shasta, porque vem de um mineral extraterrestre, né, que é um meteoro que caiu. Então eles dizem que tem mineral lá para mais de 1000 anos, 2000 anos, né? Então tem uma indústria que tem autorização dos militares do Pentágono, e também tem uma passagem subterrânea que vai dar uma cidade subterrânea chamada Telos. Inclusive tem que são lemurianos e que estão em quinta dimensão, e que tem uma passagem para os lugares que é proibido pelo exército militares, que são os intraterrenos, né, que são uma humanidade maravilhosa, tem uma parte da humanidade maravilhosa que mora nos intraterrenos, né, e que estão ajudando nessa posição planetária sem ter vivo, porque eles são face da Terra também. Eles vivem no mundo intraterrenos. Entendeu? Então esses projetos da redenção trará também essas tecnologias que estão nos mundos intraterrenos, tem um povo do Sol, tem seres que são do Sol, originados do Sol, do nosso Sol, que moram intraterrenos, tem seres aquáticos, tem seres de outros mundos, tem gigantes, seres de 5, 6 metros de altura, tem vários seres, muita coisa. Tudo que é fantasia, que você vê como ficção, é verdadeiro. Certo? Inclusive, o próprio livro do conhecimento,
a Vlana, né, que é o canal do Livro, ela falou. No cinema é mostrado muita verdade, certo? Embora as narrativas sejam de programação preditiva. E na realidade que nós vivemos, eles mentem. É a mesma coisa que você está vendo aqui. O que você está vendo na mídia é mentira. Se você quer saber a verdade, você tem que pesquisar as fontes. Você tem que estar em diálogo com pessoas. Você tem que ler livros. Você tem que entender de geopolítica. Você tem que entender de espiritualidade. Tem que seguir a intuição. Aí você vai compreender o que de fato realmente está acontecendo. Então, nos filmes, muitas ficções não são ficções, são verdades. Tá? Verdade. Inclusive, Agar, aquela cidade mitológica lá do Thor, existe. Tá? Existe. Não é mito, não é ficção científica, não. É realidade. Ok? Então, seres humanos sendo curados, né, por muitas tecnologias. Nós chegarmos ao fim da corrupção, porque quando esse sistema quântico financeiro entrar, o QFS, ele vai levar o fim da corrupção, porque inclusive na Globo saiu uma matéria falando que o sistema software quântico que o governo está contratando, eles não sabem o que é, então eles não sabem explicar, então eles explicam assim. Mas isso está acontecendo, ele vai pôr fim ao sistema trevoso e o controle dos bancos, né? O Pix já entrou, o Pix já é do sistema quântico, né? Ok? Isso vai levar ao fim da corrupção. As empresas serão empresas que de fato prestarão serviço para a humanidade, as empresas que tornarão mais saudáveis, as empresas que são saudáveis e vão gerar emprego e renda, distribuição de riqueza. As empresas que vão de fato salvar a humanidade são empresas que poderão ter investimento, o esporte, todas as práticas que existem saudáveis no mundo serão investidas, elas melhorarão. Isso tudo é o projeto de libertação da humanidade, isso tudo é o projeto de salvação da humanidade. Tá? Nós temos uma segurança mundial unificada com forças espaciais e os militares trabalham unificados com forças de segurança mundial. Todo o meio ambiente será equilibrado. Nós teremos novos alimentos naturais que surgirão não só através de tecnologias, mas que os próprios alienígenas, os plebianos falaram que tem frutas e alimentos que existem no planeta deles, que são fáceis de serem implantados aqui e que são repassados para a nossa agricultura familiar, né? E agricultura também de negócios, certo? Então, novos alimentos naturais, isso tudo está no projeto de redenção e libertação. Várias tecnologias terrestres, de 6.000 tecnologias, 6.000 patentes de tecnologias que estão registradas pelos militares e tecnologias que são do Tesla, que estão escondidas, suprimidas, que foram escondidas da gente durante esse tempo todo, serão reveladas, serão apresentadas, os militares estarão no controle, porque se colocar na mão de um civil, um político, por exemplo, de um empresário, o que ele vai? Vai explorar isso, vai querer vender, vai mentir, vai colocar. É sempre assim. Então, por isso vai ser os militares que vão começar até a gente se adaptar para esse novo mundo, para essa nova realidade que virá. Tá? O dinheiro virá de uma forma diferente. Nós entramos num mundo bem abundante, né? Os que falam de Nezara, e há muita polêmica, muita crítica, muita gente que não entende merda nenhuma, fica falando besteira, porque não sabe de nada, não tem estudo. Tem estudo, então não tem o que falar. Não vou perder tempo porque não tem estudo. Né? Fica falando besteira, não sabe de nada, aí vem falar besteira. Né? Tem que estudar. Basileia, tem que estudar sistema geopolítico, econômico, mudança do sistema financeiro, sistemas quânticos. A própria IBM desenvolveu um computador quântico e várias tecnologias, tudo isso está chegando, isso faz parte de um projeto, de uma lei que foi assinada, uma lei mundial, uma lei de libertação da Terra. Tá? Então o dinheiro vai se tornar mais acessível, os impostos cairão, muita coisa vai mudar. Nós temos uma nova educação, uma educação mais acessível, uma educação de verdade, não a desinformação que a educação usa hoje. As universidades serão mais quânticas, serão todas transformadas, essas tecnologias trarão muitas, as crianças serão mais protegidas, as crianças foram dizimadas. Vocês não têm ideia. Você sabe quantas crianças sumiram nos Estados Unidos nos últimos anos? 70 mil crianças. Gente, você sabe que 70 mil crianças é muita criança. Para onde foram essas crianças? Para elite, né? É servir de alimento, até para os reptilianos, eles se alimentam. Inclusive tem túneis na Ucrânia que existia reptiliano morando lá, muitos, né? Canibalistas, né? Então vocês não têm ideia do que está acontecendo.
não é o que está sendo visto por você. O que você vê é o filme. E o que está acontecendo nos bastidores é a realidade. E a realidade não é mostrada porque aqueles que querem é o mito da caverna, né? É só você compreender o que a gente está querendo te passar. Existe uma guerra espiritual entre trevas e luz. Porque luz não faz guerra, certo? Então, as trevas querem manipular a tua cabeça com informação para que você acredite no que eles estão dizendo. Como é que eles fazem isso? A mídia. O que é mídia? Mentiras inventadas diariamente. Ok? Então, vamos lá. Crianças protegidas, haverá uma grande colaboração, a cooperação e não mais a competitividade. Será um modelo de economia, um modelo de qualidade, de conforto e harmonia para a Terra. Porque o que é mostrado que a performance, a competitividade é o modelo. Não é esse modelo. O modelo da Terra que virá e que está em construção é o da colaboração e o da cooperação. Ok? Que eu já estudava há muito tempo, que graças a Deus eu estou conectado com isso. Que eu quero trabalhar e colaborar pela humanidade e por todas as pessoas. E você começa a ter esse pensamento. Sai um pouco dessa competitividade, dessa busca de performance. Você não tem que ser o melhor, você tem que ser bom naquilo que você faz. Tá? Você tem que ser o melhor. Eu não quero ser o melhor, eu quero ser bom naquilo que eu faço. E ser bom naquilo que eu faço, eu tenho que fazer bem feito. Fazendo bem feito, eu vou ser bom naquilo que eu faço. E ser bom para com o outro, certo? Então haverá consórcios agrícolas, nós viveremos um mundo sem guerra, certo? E será o fim do sistema das trevas. Fim do sistema das trevas, fim do sistema financeiro das trevas. Isso é tudo que a redenção está programando. Então, o plano de salvação da Terra, ele passa por muitos projetos, por muitos acontecimentos. Nós estamos caminhando para esses acontecimentos até a gente chegar nessa segunda etapa. Nós estamos na primeira, lembra? A primeira é a batalha, a guerra espiritual que nós ainda estamos, ok? Agora nós vamos terminar, vem para o evento, aí vem a segunda etapa, que é essa. E aí na próxima segunda-feira eu vou falar para vocês da terceira etapa, que é o fim dessa transição, a chegar à virada dos polos, o mar, o oceano, tudo aquilo que está falado, profecias, Nibiru, os dias de escuridão mesmo, porque nós ficaremos um planeta escuro, né, caso aconteça, né? E algumas profecias que estão faladas aí por alguns youtubers, algumas pessoas são mentiras, né? Mentiras. Só fazem parte de um sistema de profecias que foi divulgado para fazer a gente sempre ter medo, né? Como é que o diabo age? Pelo medo, ok? Né? Mentira e guerra. Medo, mentira e guerra. Sempre assim. Então esse é o sistema de controle. E que graças a Deus ele está caindo. As eleições também vão ser modificadas. Não se preocupe com as eleições. Todas as eleições do mundo passarão por uma transmutação, uma transformação. Quando nós entramos na lei militar global, acabou reino político, né? Que é sistema de corrupção, né? Acabou. Até isso chegar, nós temos aí uma estrada a percorrer, temos o caminho a percorrer. Então você que está vindo pela primeira vez aqui no nosso canal, canal da consciência do professor Paulo Cassiano, dá um like, compartilha com o maior número possível de pessoas o que a gente fala, que a gente busca trazer conhecimento atualizado, espiritualidade, trabalhar a expansão da consciência. A expansão da consciência é o único caminho. Então vamos sair do mito da caverna, vamos para a luz, vamos sair da escuridão, vamos sair das trevas, vamos entrar na busca, vamos sair na busca do autoconhecimento, dialoga com outras pessoas, vai ler livros, vai meditar, vai buscar a espiritualidade. Tem algo muito importante, antes de eu terminar aqui, que eu quero falar para vocês. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu acho que está aqui. Está aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Muito importante que eu vou falar agora. Para finalizar, tá, meus amigos? Nós já estamos 9 horas e 11 minutos. Deixa eu terminar aqui. Já tem aqui. Agradeço a toda a ajuda, apoio que vocês estão dando ao canal. Continue ajudando o nosso canal, nos ajudando a manter o canal. Isso nos ajuda
a ter uma condição melhor de entregar um conteúdo melhor. Tá? Então, o que você deve fazer agora, nesse momento? Baseado em todas as coisas que eu falei aqui. Você precisa de conhecimento. Certo? Esse é o primeiro passo que você tem que ter. Conhecimento que é estudo. Ler livros. Analisar, pesquisar, refletir, criticar. Dialogar com pessoas que tenham ideias parecidas com a sua. Buscar egrégoras. E você precisa tomar uma decisão. Você precisa estar determinado a promover o seu processo de despertar da consciência. A meta da humanidade, a meta de nós seres humanos que viemos viver nesse planeta é o despertar da consciência. Essa é a única meta, não tem outra meta. Procure. Eu faço um desafio aqui para vocês. Procura a meta para a humanidade. Qual é a meta da humanidade? Procura. Aí você traz aqui na próxima segunda-feira e venha trazer aqui, coloca bem em caixa alta, qual é a meta da humanidade. Não existe outra meta. Você está entendendo? Você está acordado do que eu estou falando? A única meta do ser humano é o despertar da consciência. Não tem outra meta. Então, se essa é a meta principal da humanidade, de todos nós seres humanos, não é a busca de ser médico, não é a busca de ser advogado, não é a busca de ser fisioterapeuta, não de ser palestrante, de ser professor, não! A busca é o despertar da sua consciência, certo? E para você despertar, você precisa de conhecimento. Você precisa estar determinado a promover o seu processo de despertar. Esta é a verdadeira guerra interna entre o verdadeiro você e a mente egóica artificial interna do corpo humano, com o qual você está em algum tipo de relação simbólica. Porque o ego, que é o falso eu, que é criado por esse mundo de ilusão, né? Inclusive o mundo da ignorância que vem lá na fala de Platão, do Mito da Caverna, que é aquilo que você observa e você acredita que é verdadeiro e não é. E aí você acredita que a vaidade é importante, você acredita que se expor na internet é importante, você acredita em esquerda, direita, você acredita em tudo que é a medida da que você segue uma personalidade interna falsa, mentirosa, nós chamamos de ego. Ok? Que é uma mente artificial interna que está no corpo humano. Sim, o corpo do avatar humano já possui uma inteligência artificial interna que lhe permite funcionar como funciona. Existe uma inteligência inata nas nossas células, no nosso DNA, que comanda todo o processo, que está diretamente ligado à consciência da nossa essência original. No entanto, quando um ser divino entra nesses corpos avatares, há uma batalha interna. Quando você começou a buscar o despertar da consciência, ou quando você começou a seguir o nosso canal, ou quando você começou a buscar esse conhecimento, houve uma batalha interna entre acreditar ou não acreditar, duvidar. Só que você começou a pesquisar, você começou a ler livros, você teve contato com as pessoas, e você teve experiências suas mesmo, pessoais, que fizeram você entender que muitas das coisas que a gente está falando faz sentido. Que aquilo que não faz sentido está batendo de frente com as suas crenças, com o que você acredita. Certo? Então, quando um ser divino entra nesses corpos avatares, aí essa batalha interna acontece, porém sutil acontece até que o infinito assume o controle dessa mente egóica, essa inteligência dentro do corpo, assuma completamente e escraviza o ser infinito. Quando o ego assume, você não consegue enxergar a verdade porque você é só ignorância e ilusão. É uma situação muito complicada. Nós vamos ter que fazer uma luta interna para vencer isso. Então, o despertar da consciência, ele é muito importante. Ele é muita meta e você tem que tomar uma decisão agora. A decisão que você precisa tomar é a decisão da busca da consciência, na busca da verdade. Porque quando você sabe, você sabe. Então, se você sabe, você se liberta. Você não precisa de um avatar, de um guru, de um professor, seja lá quem for, porque você nem sabe.
E você tem esse conhecimento, você consegue se livrar, se libertar. Você não é aprisionado, você não é sufocado. Então, por isso o despertar da consciência é muito importante. Por isso o despertar da consciência é fundamental. Nós realmente precisamos começar a pensar em termos de energia, assim como o Tesla falou. Frequência e vibração. É assim que funciona o universo. São as falas do Tesla. Assim que nós funcionamos. Nós funcionamos através de vibração e energia. Porque nós somos seres eletromagnéticos. Nós temos uma essência divina que habita esse corpo biológico. Estamos numa experiência, né, de vida, numa encarnação nesse planeta, onde ele está passando por um processo de transição planetária, numa grande guerra espiritual contra aqueles que nos escravizaram até agora e dominam esse planeta. E todo esse governo oculto, trevoso, está caindo. Se você pegar os filmes de ficção, pega esses filmes de ficção do Netflix, da HBO, Prime Video, dessas Disney, todos esses filmes Marvel, se você vê, sempre tem uma guerra entre luz e trevas. O que você acha disso? Ela é uma alegoria do que realmente é. É uma ficção que fala, na verdade, de uma realidade ao qual, nas TVs, na mídia, na internet, eles mentem. Eles mentem para nos controlar. Sempre foi assim. Até que agora as trevas estão perdendo o poder. Que a luz está vencendo. Deus vence. A vitória é da humanidade. Então, muito obrigado, meus irmãos. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui no canal. Dá um like no